Meninas, que alegria ter vocês aqui. Graças a Deus. Então, a ideia desse grupo surgiu. Eu dei o nome lá no grupo, né? Depois eu vou te adicionar lá, Patrícia. O grupo lá do WhatsApp eu dei o nome de Maré Cheia, né? E a ideia desse nome veio pensando nisso, né? De quando tá a maré cheia, maré alta, né? Cobre toda a areia da praia e quando essa maré desce, fica ali na praia umas conchinhas, sobram alguns peixinhos, sobram coisas que é muito aprazível para os olhos verem, né? As crianças colherem as coxinhas. Ou mesmo eu estava lendo outro dia com os meus meninos a cheia do Rio Nilo, né? Quando sobe o Rio Nilo lá no meio do deserto, inunda lá todas aquelas partes de areia onde não seria fértil, e aí quando a maré volta, ali é onde eles conseguem plantar, ali é onde nasce o alimento, né? Então a ideia desses encontros seriam isso, que a gente conseguisse nesses momentos encher a nossa alma com algumas práticas de piedade, para que ao longo da semana, ao longo dos dias, a gente consiga vivenciá-las de um jeito leve, para que a gente consiga estar próximo de Deus, né? Para que a gente consiga viver perto de Deus mesmo, né? Então a ideia é essa, assim, que a cada encontro eu penso de fazer alguma leitura do Evangelho, ou o Evangelho do dia, ou algum Evangelho que eu acho que tem a ver com aquela prática de piedade que a gente vai estudar, né? Vai falar naquele momento. E aí falar de alguma prática, assim, né? Então, essas práticas de piedade, o que são, né? São pequenas coisas que a gente pode fazer para Deus ao longo do dia, né? Um dia a gente vai falar sobre a oração do terço, um dia a gente vai falar sobre o que é a missa, o que é a comunhão, né? E coisas menores, por exemplo, o oferecimento do dia, né? Como que a gente pode oferecer o dia? Ou como a gente pode oferecer ou as pequenas coisas que acontecem no nosso dia, né? Por que a gente pode oferecer isso? Que valor tem isso, né? Ou mesmo as jaculatórias, o que elas são, como que a gente pode fazer. Isso tudo, né? O que a igreja nos ensina é que são formas da gente conseguir graças, né? Graças atuais, para que a gente possa estar próximo de Deus. E aí uma coisa também que eu queria colocar aqui é que isso, né? Quando a gente tá com a alma em graça, ou né, estamos com a nossa confissão em dia, né? A gente sabe que não estamos com nenhum pecado mortal, estamos com a alma em graça, a gente pode receber Nosso Senhor ali na comunhão. Esses momentos são momentos que a gente busca, não porque, nossa, eu preciso rezar, né? Nossa, eu preciso, porque não como uma obrigação, mas como atos de amor, né? Então, como os primeiros cristãos, né? Quando Jesus andou aqui sobre a terra, né? E viveu ali com os apóstolos, viveu com os discípulos, né? Conviveu com os irmãos lá de Betânia, né? Marta, Maria e Lázaro. Todos eles viram Jesus, né? E conviveram ali, comeram com ele, conversaram e tudo mais. Depois, quando Jesus ascendeu aos céus, os outros queriam saber, né? Mas e aí, como ele era? O que vocês faziam? Mas como que era a Maria, né? Então, dali, né, daquele desejo e de saber, né, que ele ressuscitou, que depois ele apareceu, Tomé foi lá e colocou o dedo na ferida e sentiu mesmo, não era fantasma, era o próprio Senhor. Então, e ele diz que ele tá com a gente, né? Ele tá com a gente, até o fim dos tempos ele tá aqui. Então, os primeiros cristãos tinham essas práticas de piedade, não por obrigação, né? Porque agora a gente tem que ficar rezando, porque Jesus mandou. Não, porque ele tá com a gente, ele falou, né? Então, para que a gente vá também para essas práticas de piedade, como os primeiros cristãos, né? Tipo, não, eu quero estar com o nosso Senhor. Eu quero são os meus lembretes de que Deus está aqui, né? São os meus momentos de estar com Deus. Então, para que sejam coisas também leves, para que a gente possa viver isso de uma forma leve e não de uma forma obrigada e penosa.
Por quê? Porque somos filhos de Deus, né? Foi isso que Jesus conseguiu conquistar para nós. Conquistou o céu para nós e fez com que a gente deixasse de ser solto no mundo, deixasse de ser órfão, para ser os verdadeiros filhos de Deus, né? Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, até foi providencial também. Para o encontro com a Patrícia, foi providencial que eu estava ouvindo uma meditação hoje antes da aula. Depois eu vou passar para vocês. Muito legal. Que o sacerdote falava de como é importante para nós, né, o brincar. E de como que o ser humano, nós, né, que somos filhos de Deus, como a gente brinca diante de Deus, né? Como Deus gosta de ver a gente, do mesmo jeito que a gente gosta de ver os nossos filhos ali, é tão legal, né? Ver eles brincando, ver eles entretidos com alguma coisa. Nossa, fez um desenho ali, ficou tão feinho, mas só por ele ter feito e colocado ali um empenho, né? Você fala, ai, que belezinha, que gracinha, né? E Deus é assim conosco também. Então, quando a gente luta, né, por ter esses momentos, né, por estar ali, não, mas eu quero estar com você, Jesus. É como os nossos filhos que querem estar conosco o tempo todo. A gente é falha, a gente se cansa, né? Tipo, ai, me dá um tempo. A criança quer estar ali com a gente o tempo todo. Deus não é falho, Deus nunca se cansa, né? Então, qualquer coisa que a gente faça, né, por mais simples que seja, Deus vai acolher com muito amor. Então, essas práticas de piedade, elas vêm nisso, né? Esse caminho de criança de quem quer estar perto de Deus e luta por isso, né? Então, acho que a ideia do grupo é um pouco essa, assim. E aí, o que eu pensei, né, para nós conversarmos hoje, bem pequeno, né, pensei da gente conversar um pouco sobre as jaculatórias. O que são as jaculatórias, né, e por que fazê-las. E aproveitar também, né, que a gente está aí às portas da Semana Santa. Eu acho que é um bom tema, né, para a gente levar o coração para Deus mesmo. Então, as jaculatórias, né, o que são as jaculatórias? Ah, só uma coisa antes que eu queria falar, né? Aqui, eu acho que todas nós estamos bem formadas, né, no sentido de sabemos o que é o pecado mortal, sabemos o que é o pecado venial, sabemos quais são os sacramentos, quais são os mandamentos da igreja, sabemos quais são os 10 mandamentos. Então, tudo isso, né, é ali o início, né, da nossa prática da vida espiritual. Então, isso, né, esses pontos estando claros para nós e a gente lutando por vivê-los, a gente aí soma esses, né? Não que um seja... não, porque eu tô em pecado mortal, então não posso ir na missa. Não é isso, né? Vocês entenderam. Mas é porque eu tô dando que essa base está bem estabelecida para vocês. Então, se alguma coisa assim, vocês têm alguma dúvida, né? Tipo, mas eu ainda não sei bem diferenciar o que é pecado mortal, o que é pecado venial. Mas eu ainda não sei me confessar, tenho um pouco de receio. Se tiver alguma coisa assim, aí a gente pode conversar no particular, sem o menor problema, tá bom? Vocês me mandam e a gente vai conversando. Mas isso é uma coisa assim, é uma base que a gente precisa ter, né? Porque é o começo da vida espiritual. E aí a gente vai também tendo essa vivência da fé no dia a dia. Então, sobre as jaculatórias, né? O que são as jaculatórias? Jaculatórias são pequenas orações, né? Uma pequena frase que a gente pode falar ou que a gente pode pensar no nosso coração, como se fosse uma flecha que a gente manda para o céu, né? Então é ali uma súplica, uma palavra, um pedido que faz com que a gente eleve a alma ali para Deus, né? Então as jaculatórias, elas são... às vezes é até difícil, assim, de fazer, né? Porque os nossos dias são tão corridos, né? Acorda cedo, leva a criança para a escola, faz o café da manhã, não sei o que, almoço, tá, trabalho, não sei o que, quando vê, caramba, nem pensei em Deus, né? Nem me levei para Deus. E São José Maria, para mim foi consolador quando eu li isso, assim. Ele falou que no começo da vida de sacerdote dele, ele tinha muita dificuldade de fazer jaculatória. Ele também não lembrava, né? Porque isso, as coisas, as exigências do mundo faziam com que ele esquecesse.
Então, o método que ele usava, ele tinha, a batina tem bolso, né? Então, de um lado da batina, ele colocava um punhado de pedrinhas e do outro bolso nada. E aí, cada vez que ele lembrava de fazer uma jaculatória, ele tirava uma pedrinha e passava para o outro bolso. E assim ele conseguia saber que, bom, eu consegui fazer um pouco de jaculatória, sabe? Ele conseguia ter ali o palpável, né? Então, as jaculatórias, a gente pode também ter esses meios, né? Meios muito humanos para que a gente lembre, né? Então, às vezes assim, não tenho costume de usar pulseira. Então hoje eu vou pôr uma pulseira só porque aquilo vai ficar chamando a minha atenção. Cada vez que me chamar a atenção, eu vou falar uma jaculatória. Jesus, te amo. Agora a gente está na véspera, né, da Semana Santa, a gente pode falar, Senhor, tem de piedade, misericórdia de mim, né? O que a gente quiser. Pode ser da coisa mais simples, né, a uma frase que a gente goste, né? Não tem regra, né, para isso. Outras coisas, né? Pode ser post-it, então a gente pode colocar um post-it no nosso local de trabalho. Pode uma gaveta que a gente sempre abre, a gente pode colocar ali uma imagem de Nossa Senhora, né? Ou às vezes coisas mais simples, né? Uma coisa que só a gente vai perceber, nossa, eu vou pôr essa caneta aqui, porque sempre que eu olhar para ela hoje eu vou falar, ou vou falar uma frase, né? Eu vou falar uma jaculatória para Nosso Senhor. E que seja uma coisa muito nossa, né? Que a gente faça não precisa ser uma coisa espalhafatosa, né? Os outros não precisam saber que a gente está fazendo isso. É uma coisa realmente muito entre a gente e Deus. Acho que é isso de jaculatória que eu tinha pensado, né? A gente pode fazer as jaculatórias, muitas jaculatórias indo para missa, quando a gente vai para missa, né? De manhã ao acordar, a gente pode também fazer isso, né? O São José Maria também tinha esse costume de acordar e aquele, ó, minha senhora, eu te ofereço os meus pensamentos, né? Em troca da minha devoção, hoje eu te dou meu coração. Então ele fazia essa oração. E tinha dias que até ele cantava, né? Mas vou cantar, né? E cantava, a gente pode cantar também. Isso tudo também ajuda a gente a ter presença de Deus, né? Acho que é isso, meninas. Vocês querem falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não? Então, beleza. Então, o nosso encontro fica sendo de 15 em 15 dias. Então, na semana que vem também é Semana Santa, né? A gente vai estar se preparando. Aí depois, na outra quarta, nas oitavas de Páscoa, a gente se encontra aqui. E estou à disposição, tá bom? Para o que você tiver alguma dúvida, se vocês quiserem falar depois, a gente pode conversar no particular. Eu realmente espero que ajude. Eu pensei isso, tá? Eu pensei assim, uma coisa muito simples mesmo, só para que a gente possa pensar ao longo da semana. E se vocês tiverem sugestões também, como eu sei que também vocês são bem formadas, fiquem super à vontade para depois, nossa, enquanto você falava, eu lembrei daquilo e compartilhar, tá bom? Tá super aberto aí para vocês ajudarem nesse nosso grupo de estudos, né? Eu vou trazendo os temas, mas vocês sintam-se super à vontade. Beleza? Então tá bom, menina.